Bom dia a todos. Vamos então dar sequência ao estudo que vimos desenvolvendo e para o dia de hoje temos a tarefa de analisar as questões que vão de número 154 a 162 do Livro dos Espíritos. No capítulo 3º, da parte 2ª que nós estamos examinando, a temática envolve a volta do espírito, extinta a vida corpórea, para a realidade espiritual. E as questões de hoje, elas têm um fundo teórico prático. Vocês vão entender, espero, pelo transcurso da exposição. Porque Kardec quer saber dos espíritos como se dá a separação da alma e do corpo. E para isto, ele não hesita em recorrer à intervenção de espíritos que passaram pela experiência, algumas vezes traumática, outras vezes não, para que enriqueçam com seus relatos a pesquisa que ele realiza. Para tanto, nós vamos, a partir do texto do Livro dos Espíritos, buscar em outras obras os complementos que nos permitirão compreender o que estas questões efetivamente vieram realizar. Nunca é demais voltar a destacar que, quando Kardec, à época, o professor Rivail, se aproximou das mesas que giravam nos salões em Paris, ele a elas dirigiu uma pergunta que mudaria o seu modo de ver as coisas e nos traria a possibilidade de entender o contexto daquelas manifestações. Ele queria saber quem estava por trás daquelas comunicações físicas, já que as mesas giravam e assinalavam através do abecedário disposto no chão, as respostas que lhes eram, às perguntas que lhes eram dirigidas. A primeira delas, feita por ele, trouxe como resposta nós. E ele quis aprofundar. Nós, mas quem? As almas dos homens que viveram na Terra. Pois bem, saindo da teoria e examinando os fatos, Kardec traça, a partir do Livro dos Espíritos, todo um conhecimento que vai fazer com que o homem consiga, em tendo acesso a ele, entender como se dá a chegada do espírito para mais uma experiência e a saída do espírito desta mesma experiência. Na questão de número 154, querendo eliminar uma dúvida que ainda paira sobre as pessoas, exatamente porque as informações da doutrina espírita ainda não estão disseminadas a contento, ele pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a resposta dos espíritos é simples demais. Não, não é dolorosa. E isto porque, dizem-nos ele, o espírito muitas vezes vai
constatar que o corpo, no transcurso da sua jornada, sofre muito mais do que durante o instante da morte. A alma, dizem-nos eles, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam são muito pouco quando o espírito constata que está encerrando o seu exílio. A palavra é exatamente esta: exílio. No mundo jurídico, a palavra exílio diz respeito a uma iniciativa que os países implementaram a partir do instante em que certas pessoas se sentem perseguidas nos países onde nasceram e, não tendo condições de expressar o seu pensamento, as suas ideias, por sofrerem perseguições, logram ser asiladas em outros países, isto é, deixam o que têm e vão ser abrigadas em outro canto, o asilo. Asilado, aquele que deixa o lugar de onde procede; exilado, aquele que deixa o lugar onde tinha os seus interesses concentrados, nos dão uma ideia do que é para o espírito vir à reencarnação. No limite, todos nós que aqui nos encontramos temos o desejo de aproveitar este período que nos separa, que nos exilou da realidade espiritual de maneira mais permanente, já que dela não nos distanciamos, para estarmos aqui asilados, abrigados, numa outra dimensão, realizando as tarefas que os nossos espíritos entendiam adequadas para o seu progresso. É muito interessante porque a análise dessa questão de cara nos remete para o livro dos médiuns. É isso que a gente tem procurado aqui nas exposições dos domingos, deixar sempre evidente: a doutrina é um todo. Em O Livro dos Médiuns, no item de número 53, da ação dos espíritos sobre a matéria, há todo um discorrer a respeito desta ideia que se tem equivocada de que o espírito é um nada, de que o espírito é algo abstrato. Nós poderíamos, com certeza, com base em O Livro dos Médiuns, dos Espíritos e a Gênese, afirmar que a matéria, juntamente com o espírito, duas dimensões diversas, tem uma trajetória. O espírito vai se unir à matéria para dar a esta matéria condições de ser cada vez mais útil. Se nós olharmos a Terra, e este exemplo frequentemente temos usado nos nossos estudos aos sábados, veremos que uma pedra desprovida da intervenção da inteligência do homem só vai servir às vezes para escorar alguma coisa. Todavia, esta mesma substância mineral, trabalhada pela inteligência do homem, fará com que tenhamos, por exemplo, os chips que nos servem aos computadores, aos celulares e à tecnologia de hoje. É o silício que a inteligência do espírito reencarnado permite ter uma utilidade que transcende aquela simples utilidade da pedra de servir para escorar algo.
É esta aproximação que faz com que o espírito avance em conhecimento, mas também precisa avançar em moralidade. A matéria se presta a isto, a permitir que a aproximação do elemento espiritual tenha condições de avançar. O que faz este elo entre o espírito e a realidade material, Kardec denomina de o perispírito. Perispírito que também é matéria. Não há no perispírito nenhuma outra observação que não seja esta. É matéria. Só que é uma matéria que se expressa ou se manifesta de maneira mais sutil. O espírito, que é algo, precisa destes elementos enquanto está numa realidade como a nossa, até na evolução que temos, porque estamos no mundo que ainda é um mundo em trajetória rumo a patamares mais elevados, o espírito precisa deste liame para poder manifestar-se. E ao sair da desencarnação, o espírito então vai ter a companhia deste elemento que vai lhe permitir estar na relação imediata com aqueles outros espíritos que vibram na sua mesma faixa vibracional. Outras mais elevadas talvez prescindam disto, mas na nossa condição evolutiva, e é isso que está lá no item 53 do Livro dos Médiuns, será possível perceber a presença do espírito através deste elemento de identificação. Diz-nos lá Kardec textualmente: nem todos, porém, conseguem estar assim, rapidamente visíveis, rapidamente cientes, porque muitos se encontram perturbados. Tudo se lhes apresenta confuso. Veem mais ou menos perfeitamente, dependendo do gênero de morte que tiveram. E aí, na nota da questão de número 154, nós temos a notícia de que a morte natural, aquela que decorre das experiências da vida, na velhice, no avançar dos anos, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, é como se representasse uma lâmpada cujo óleo que lhe mantém acesa a chama se apagasse, o óleo desaparecesse. E o espírito então volta à realidade espiritual, já muito mais em condições de perceber que fez essa viagem. Isso não quer dizer que as mortes abruptas não permitam ao espírito ter noção dessa realidade, mas será mais difícil quando o espírito não vive ou não se conscientiza de que aqui estamos provisoriamente. E a realidade materialista faz-nos exatamente ter uma noção que é equivocada, a de que somos daqui, que aqui deveremos permanecer o máximo possível, que daqui deveremos gozar tudo o que nos for posto à disposição, sem nos relembrar, sem nos alertar para esta essência, que é permanente. Ela continua, apesar da dissolução das coisas materiais. Duas realidades distintas, a da matéria e a do espírito. Como se dá essa separação? É o objeto da pergunta de número 155. Os laços de natureza material e espiritual se rompem e o espírito se desprende. Ele está preso. Quando nós formos estudar o processo da reencarnação, nós veremos como se dá esta aproximação.
ela é construída célula a célula. Depois a ruptura envolve isto. E Kardec então insiste, né? É instantâneo, é como se fosse uma brusca transição. Tem alguma linha que demarca isso? Não, não. A alma se desprende gradualmente. Não é um pássaro cativo que vai embora da gaiola, em que momentaneamente se tem a liberdade. Você tem dois estados que se tocam, se fundem, e aí você vai tendo a separação deles. Agora, preste atenção. É importante ver o tipo de vida que a pessoa tem enquanto está encarnada. A pessoa extremamente apegada às coisas, que ainda conjuga tudo na primeira pessoa do singular. Eu tenho, eu posso, eu faço, eu quero, eu. Não vai ser fácil deixar aquilo que entende que é seu. Permanecerá. Muitas vezes permanecerá desejando até reanimar o corpo físico, com o qual já não está mais vinculado. E os relatos mediúnicos afloram, dando-nos notícia a respeito de entidades que permanecem muitos anos ao lado dos seus despojos, tentando reanimá-los no começo e depois completamente desiludidos em relação de para onde ir e o que buscar. Mas alguém me dirá: Nazil, não percebem a realidade espiritual? E eu lhes direi com a mais absoluta certeza: não. Não. E por quê? Porque ninguém fala da realidade espiritual. As religiões não falam. As religiões falam de céu e inferno. Elas não falam de uma realidade espiritual que prossegue. Elas impõem temor. O materialismo também não fala. Então nós estamos diante de uma encruzilhada, em que o sujeito vai voltar para algo que não consegue entender o que é. Resultado, permanece onde está. Os que têm experiência de atividade mediúnica sabem daquilo que eu estou falando. Muitas vezes recebemos a visita de companheiros que estão retidos em situações que já ocorreram há muitos anos. Estão ali parados vibracionalmente, porque delas não se desligaram. Às vezes se reportam a leitos de hospitais, de residências, que já não mais são nem passíveis de identificação. Mas eles estão ali, concentraram ali toda a sua atenção, tiveram ali toda a sua preocupação. Outros, muito mais seriamente, ainda estão guardando patrimônios que entendem lhes pertençam e perseguindo pessoas que aqueles patrimônios têm acesso, porque não conseguem aceitar que aquilo não mais está sob a sua esfera de ação. O homem vive diante de uma situação que lhe impede contemplar aquilo para o qual nós somos permanentemente convidados pela doutrina espírita, a realidade de onde procedemos. Mas, Nazil, se eu procedi de lá, eu não vou lembrar que estive lá? Ótimo, se isso acontecer, seria excelente. Até porque nós vamos ver, existem criaturas com as quais fomos vinculadas, que estarão à nossa espera, mas não poderão nos violentar. Até porque, se aparecerem, o sujeito entra no desespero. Né? Imagina, está aqui a sua avó, nossa, a primeira ideia que ele vai ter: então eu estou morto. Opa, se cair a ficha assim, ótimo, perceberá que o morto não está morto. Nós temos muitos encarnados mortos, porque não estão atentos para a realidade espiritual, a realidade plena de vida,
que é esta que transcende. Ainda dentro desse item, Kardec desenvolve um comentário que eu teria paixão de comentar item por item, mas se eu fizer isso, a gente para aqui e depois vão me criticar, né? Que estudo demorado. Então vamos pegar só 2 trechinhos das observações. Eu sei que hoje à tarde vocês vão fazer a leitura, ninguém vai se preocupar com outras coisas que tem por aí, né? Até porque, ultimamente, é melhor deixar de lado esses assuntos. Estou seguindo o golfe agora, toda semana, do golfe, é animador, né? E hoje tem a selecinha, então vai passar nervoso, não começa a semana estragando. Diz aqui Kardec, num comentário que vale a pena a gente guardar. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Você vê isso quando o sujeito tem que fazer uma doação. Ele doa o que não presta, porque o que presta ele acha que vai usar. Qual é o seu manequim hoje? Eu não vou dizer, mas é alto, o meu, né? É alto. E fiquei feliz porque soube que as fábricas estão diminuindo, desconsiderando o manequim dos brasileiros. Então fiquei feliz. Agora, por GG já não me atrapalha, né? Se eu tiver que pôr extra GG, aí vou ficar preocupado. Mas o sujeito não se desapega. Um dia eu vou emagrecer. Eu costumo dizer, nem no túmulo ele vai voltar a usar aquilo, né? Porque hoje está com o manequim 80 e quer caber num 42. Mas dando uma apertadinha. Olha, nem apertadinha, nem alargadinha. Não se desvincula. Tem armário repleto, num monte de casa por aí. O sujeito criou quartinho de despejo para guardar tranqueira. Vai lá, procura ver no último ano quantas vezes você manuseou as coisas que estão lá no seu quartinho de despejo. Se você manuseou uma vez, eu dou minha mão à palmatória. Mas a regra é que faz anos que a gente não visita aquilo. Antigamente, a facilidade para poder ter as coisas era bem mais difícil. Então eu me lembro que minha mãe guardava em casa um conjunto de chá. Eu não sei quem deu aquilo de presente para ela, deveria imaginar que a nossa família era uma família de ingleses, porque era um conjunto de chá lindíssimo. Mas em casa ninguém tomava chá. E ficava aquilo dando um trabalho danado. Até que um dia uma alma generosa disse, é melhor envolver num plástico e guardar. Bom, aí sumiu de vista. Todas as vezes que se abria o armário, estava lá a surpresa, né? E aí a gente tinha que tirar aquilo tudo, limpar. Olha um açucareiro. Ninguém consumia mais açúcar, só adoçante, mas tinha um açucareiro. Olha o bule especial para pôr. Puxa, olha, esse aqui é para o leite, para você pingar no chá, né? É família inglesa, aquela coisa dourada, bonita, inútil, né? Que colocava lá, mas foi presente de casamento. O desafio é lembrar de quem. Se você lembrou de quem, ótimo. A regra é que no 3º casamento o sujeito vai lembrar do quê? Né? Não, isso aqui veio de não sei aonde, foi da primeira, da segunda, não, é dessa daqui. Né? Como é que o sujeito faz isso? Mamãe teve um só, né? Não sei se para bem ou para mal, papai desencarnou com 5, 6 anos de casamento. O fato é que ele voltou para a realidade espiritual. E a experiência foi tão boa que ela nunca mais se casou. É dizer, então deve ter sido fantástica, né? Hoje o sujeito insiste, mamãe era inteligente, muito inteligente. Uma vez só caiu fora, né? Se a gente tivesse guardado essa lição, nossa, quanta besteira não faria. Mas o fato é que apegado assim, atrelado a essas coisas, como é que o sujeito vai se desligar? Se ele se lembra desses pormenores, se ele tem guardadinhos, guardados médios, guardados grandes, arruma, olha, precisamos fazer um cômodo para guardar nossas coisas. O ideal era a gente não fazer nada, é aliviar os cômodos, mas não, a gente guarda mesmo, tá?
Esta separação, meus amigos, precisa da nossa contribuição. Se nós não formos criaturas desapegadas, corremos o sério risco de reencarnar sem ao menos ter desfrutado da realidade espiritual. O número de vagas hoje na Terra é grande. 7 bilhões de espíritos estão aqui. Então a chance de voltar rápido aumenta. Mas o sujeito vai estar na realidade espiritual e não vai lembrar. E aí a gente vai falar da tribuna espírita acerca da vida espiritual, e para muita gente isto é algo que ele nem tem qualquer recordação. Não nos esqueçamos aqui, e a questão de número 957 do próprio Livro dos Espíritos nos chama a atenção, da particular situação dos suicidas. Porque aqueles que põem término à existência, muitas vezes vão ter uma dificuldade grande em romper esses laços. Aliás, dizem-nos os Espíritos, não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todas, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, e aqui a advertência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Os que não se desvinculam facilmente sofrem. Os que buscam forçadamente a desvinculação também sofrerão. E nos comentários que faz sobre esta questão, lá adiante do Livro dos Espíritos, Kardec então nos chama a atenção para os problemas da vida, que são problemas que nós semeamos e os quais devemos enfrentar. Portanto, a desilusão, a revolta, a busca do que se imagina ser uma saída fácil, quando não é, via suicídio, deve ser completamente eliminada das nossas cogitações. Entristeceu-me sobremaneira esta semana encontrar notícias nos jornais de circulação nacional acerca do aumento do número de suicídios na Europa. Veja a que ponto o materialismo conduz o raciocínio das pessoas. Desprovidas de uma oportunidade como as que tinham, as pessoas entram em completo desespero e buscam a saída de eliminar a existência. É algo que deve estar fora completamente das nossas cogitações, pelas consequências que isto acarreta para o nosso espírito e pelo fato de que a separação em tais casos se dará num curso de tempo que nem sempre corresponde às expectativas, fora a agressão que praticamos contra a lei divina. Diz-nos Kardec também nesses comentários: porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não somente é uma falta, por constituir infração de uma lei moral, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é o que se dá. E é importante alertar, então, para isto. Eu disse que é uma teoria, a doutrina espírita é uma teoria ancorada na prática. E na Revista Espírita de 1858, eu tenho chamado muito a atenção, você ainda tem aquela promoção aí da revista, né? Então, eu sempre, como a gente está no ar, eu vou pedir desculpa para recomendar a todos aqueles que não têm a oportunidade, já não
têm acesso à Revista Espírita, que o façam. O Laboratório de Kardec, de 1858 a 1869, mensalmente, ele deu vazão às suas pesquisas através da revista. Instituiu uma publicação que perdura até hoje, que permite conhecer a realidade da doutrina. E naquela época nós vamos nos deparar com ele pesquisando de maneira direta. Está lá num episódio muito interessante, é março de 1858, uma conversa com alguém que ele denomina Dr. Xavier. Eu não vou ler a entrevista toda, ela é riquíssima em conteúdo. Para vocês terem uma ideia, eu colacionei aqui, são 34 questões que ele dirige àquela entidade. E vai lhe perguntar, porque era um homem de ciência da época, como é que ele explica a questão de estar na realidade espiritual. E ele então pergunta para o sujeito: você é feliz ou infeliz? E a resposta é simples: espero e sofro. O que você espera? Novas provas. Quer dizer que então você não é feliz? Não, não sou feliz. Qual a causa do seu sofrimento? O mal que fiz. Mas você fez o mal intencionalmente? A resposta que vem do Espírito é uma pergunta: conheces bem o coração humano? Você tem uma ideia no que vai no nosso íntimo? Se não tem, acho que não pode dizer que o que eu pratiquei tenha sido algo que mereça perdão. Você queria entrar comigo enquanto estava encarnado, é verdade? Sim. Você se lembra disto? Claro que me lembro. Que impressão te deu o Livro dos Espíritos quando você o leu? Ele me desconcertou. E o que você acha da doutrina espírita? Ela é muito grande, mas certos discípulos a prejudicam. Curiosamente, se a gente fizesse uma análise, iria entender quais são aqueles que a prejudicam. Não é espaço da gente fazer isso agora. Como se opera a separação da alma, entre a alma e o corpo? É um fluido que escapa de um recipiente qualquer. Tem uma linha de separação entre a vida e a morte? Não, os dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, desata-os e não os arrebenta. Esse desprendimento é rápido? Não. Só o é para quem passou uma existência acima da matéria. É bom a gente refletir. Para quem passou uma existência acima da matéria. Pois bem, nós continuamos tendo a certeza de que os espíritos vão aos poucos nos instruindo, nos orientando. Na questão de número 156, vem a pergunta assim: é possível que nós vejamos a separação do corpo antes da alma, independentemente da cessação da vida orgânica? E os espíritos dizem sim, geralmente na agonia. Quando a pessoa está agonizante, dizem-nos ele, algumas vezes a alma já deixou o corpo, só há ali uma vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, e ele então começa a divisar a realidade espiritual. Isto só é possível que a gente entenda a partir destas informações, a partir destas notícias que vão nos acrescentar detalhes,
uma riqueza de informações aptas a que façamos um juízo de valores a respeito de como temos pautado a nossa própria existência. Estamos efetivamente preparados para encarar a desencarnação? Temos condições de agora responder a esta pergunta ou queremos um tempo? O problema é que o tempo às vezes vai trabalhar contra os nossos próprios interesses espirituais. É importante que nós vivamos a realidade encarnatória em plenitude. O Espiritismo não impõe restrições. Olha, eu pode tudo. O Espiritismo não proíbe nada. Somos espíritos e responderemos pelos nossos atos. Aí talvez esteja a gravidade do conhecimento. Porque quando a gente não conhece, pode pôr desculpa em outro. Eu não sabia. Mas e quando a gente conhece? Vou pôr desculpa em quem? A quem eu vou imputar as minhas falhas? Os meus desvios morais? A minha conduta equivocada? Quando eu deixo de fazer, a quem posso culpar, senão a mim mesmo? Sou eu que não faço. Ah, mas a carne esquece, a carne é matéria. É o Espírito que dirige a matéria. E o Espírito sabe o que quer. Vamos nos lembrar do Dr. Xavier? Você praticava o o mal intencionalmente? Você não conhece a mente humana. Você não sabe o que vai dentro de mim. A doutrina vem nos mostrar a relevância de conhecer isto. A relevância de ter essas informações. E nos premia pelo bem que praticamos, mas não nos isenta da responsabilidade do mal que ainda fazemos. Ah, mas e se eu me arrepender? Não vale, porque você ocasionou prejuízo. Você tem que reparar. Mas vou reparar como? As leis da vida. Isto significa que a gente tem um monte de coisas para refletir. Esta é a noção. Então, se há muitos apavora esse processo de desligamento, que os espíritos já disseram não é doloroso, o que importa é saber como conscientemente aportaremos na viagem quando voltarmos para casa. O que levaremos conosco? Muitos imaginam que levarão os bens que têm, estes ficam. Nós só levaremos o bem que praticarmos. E muitas vezes a prática do bem pressupõe renunciar aos nossos interesses, para que os interesses alheios prevaleçam. A prática do bem pressupõe renúncia. Quando aqui chegamos, tivemos a oportunidade de ver a exibição do vídeo que retrata o pinga-fogo. E lá vemos Chico Xavier respondendo a uma série de questões, promovendo a difusão da doutrina espírita, dando início ao processo que o faria admirado e venerado pelos brasileiros. Mas é importante perguntar: quantos de nós teríamos condições de passar pelas privações, pelas dores que ele enfrentou? É importante que nós ansiemos ter a condição que os indivíduos que estão à nossa frente possuem. Todavia, qual a nossa maturidade para estar no lugar deles? Encarar os desafios que eles encararam. Suportar os reveses que eles suportaram. A trajetória da vida do próprio Chico é uma trajetória de uma vida de sofrimentos, de angústias, de rejeição, de não aceitação, desbravando sertões de natureza humana, fazendo com que as criaturas, aos poucos, fossem se interessando, fossem guardando, tendo interesse pelas coisas espirituais, mas sendo um exemplo de renúncia, absoluta renúncia.
Alguém que viveu sozinho, embora cercado de multidões, que experimentava as suas dores físicas, das quais não reclamava, e espirituais, que se dispunha a atender todos aqueles que o procuravam, e que o fazia movido de um interesse enorme por bem acolher as pessoas, por fazer que nenhuma daquelas que o procurasse dali saísse sem levar um pouco da sua maneira de encarar a existência, de encarar a vida. Exemplo vivo. Queremos, olha, nós queremos, todos nós ansiamos por isso. Pois bem, então é necessário que nos tornemos aptos a assumir compromissos assim, pelo nosso desprendimento, pela nossa maneira de ver. A doutrina vem exatamente nos alertar a respeito disso. Na questão 157, a alma sente alguma coisa quando se aproxima o instante da separação. Ela tem uma aspiração, um êxtase. Muitas vezes, dizem os espíritos, a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os seus esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Por antecipação. Ela já começa a perceber que está voltando para casa. E traz no íntimo a felicidade porque, voltando os seus olhos para a realidade encarnatória, vai se lembrar de que aqui praticou todo o bem que esteve ao seu alcance. E aí sente alegria. A gente volta para casa levando uma felicidade de ter feito a parte que nos cabia, de ter feito aquilo que efetivamente nós entendíamos fosse o mais adequado e efetivamente era o mais adequado para o nosso crescimento espiritual. A doutrina espírita, pois, meus amigos, vem nos falar sobre a forma de viver a encarnação. É isto que as pessoas às vezes não entendem. Ela nos recomenda estar no mundo sem nos vincular ao mundo. Nos dá conselhos de como nos comportarmos aqui, pensando na transitoriedade de alguém que está exilado, momentaneamente asilado, num planeta que lhe oferece todas as condições para que possa progredir. Ela nos dá esse desafio que a cada dia, mais e mais, nos permite entender que a reencarnação é algo que o Espírito projeta, tendo por interesse a sua própria elevação, o seu próprio crescimento. Em O Céu e o Inferno, livro que nós já tivemos a chance de estudar aqui, Kardec mescla duas grandes partes. Uma primeira, em que ele analisa essas questões que eu disse. As religiões contribuem para empanar a realidade espiritual, porque falam de o céu, que é um momento, uma situação absurda, né? Um rei, o Deus, que aguarda que fique um monte de criatura ali entoando louvores, enaltecendo a sua glória. Ele já é tudo. Por que precisaria de alguém que ficasse ali laudando os seus méritos, que ele os tem na máxima proporção? É Deus. Então não precisa disso. Isso é uma bobagem, é uma construção de homens e nada mais. Ou nos fala do inferno, um lugar que queima corpos, quando a gente sabe, por experiência própria, que os corpos ficam em túmulos
e depois vão voltar à realidade material. Então, veja que o ensinamento, Kardec analisa essas duas coisas, nós já passamos por isso, numa porção de detalhes, eu não quero voltar, mas na segunda parte, quando ele tem a chance de estudar os casos a respeito de criaturas que passaram pela encarnação e tiveram um desprendimento mais rápido ou menos rápido, ele nos mostra com riqueza de detalhes como é que a coisa funciona. Está aqui, e eu fui sondar hoje de manhã se eu havia falado sobre esse caso quando estudamos o céu e o inferno. E cheguei, consultando os apontamentos, vi que não falei. Confesso que não entendi, talvez porque nós estávamos no final do estudo do céu e inferno, e eu não peguei todos os casos, peguei alguns. Daí porque eu gostaria de aproveitá-lo, porque ele vai de encontro a toda esta sistemática, toda essa problemática que nós estamos vendo. É um espírito que foi condenado por um júri na cidade de Aisne e executado em 31 de dezembro de 1857. Kardec pede para que esse espírito compareça à sessão da Sociedade Parisiense em 29 de janeiro de 1858. E ele evoca esse espírito para saber dele que havia tido uma morte violenta, como é que ele percebeu a realidade espiritual. Ele já tinha tido, e já aqui a obra apresenta informações acerca de espíritos que saem numa boa, né? Eu desejo que todos nós saiamos daqui numa boa, né? E que a gente nem precise voltar para contar para os outros como é que foi, né? Porque se você divisar a realidade espiritual, esse é um recado muito claro. Se eu voltar à realidade espiritual amanhã, entendendo todo aquilo que imagino deva entender, não volto nem para dizer tchau, né? Você não vai mandar recado para a família? Imagina, né? Fui, como diz a molecada hoje, fui e não voltei. Mas nem para trazer uma orientaçãozinha, que isso, tem o Livro dos Espíritos, passei a vida inteira estudando o Livro dos Espíritos, então quero mais é saber da realidade espiritual. Não vou voltar para contar nada, você não está sofrendo. Bom, se estiver sofrendo e aparecer, aí vocês vão entender por que eu digo que falo mais para mim do que para os outros. Mas a pergunta, esse sujeito é decapitado, né? E essa não deve ser uma desencarnação muito tranquila, vocês vão perceber pelo relato. Espero que não se impressionem, né? Tem aquele pessoal impressionado, tapa os ouvidos agora, né? Porque depois vai chegar à noite e vai sonhar com isso, vai dizer que é culpa do centro. Após a execução, usou a arma de guilhotin, né? Foi guilhotinado, né? Guilhotin inventou uma arma mortal, isso, a guilhotina, que servia para eliminar os criminosos na França, né? E essa criatura, Lemaitre, sofre exatamente uma pena assim. Ele é decapitado, tá? Então, sofre a guilhotina. Bom, só para antecipar, ele está na sala e quando perguntam como é que está o seu corpo aí, ele responde, olha, do lado da médium. Ou não, como é que você se apresenta? Ah, eu estou aqui com o meu corpo e a cabeça do lado. É curioso isso, porque ele diz que a cabeça está do lado, né? Então percebe, ele está dando uma comunicação, mas está achando que a cabeça está do lado. Então deveria ser uma cena assim dantesca, né? Daquelas do inferno de Dante. Então, por isso não se impressionem, tá bom? Espero para ninguém a morte aqui decapitado. Já não aplica mais isso. Após a execução, tivestes imediata noção da nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. E é evidente, olha,
29 dias que ele desencarnou. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem sofria. Vi rolar não sei o que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria e mais pungente se tornou a minha dor. Aí Kardec lhe pergunta, era uma dor física? Como se você tivesse um sofrimento, uma amputação? Não, era uma grande dor moral. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou seu espírito? A dor moral estava no meu espírito. O corpo podia sentir a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Percebem a vinculação, perceba a vinculação. Você viu o corpo mutilado? Vi qualquer coisa informe a qual me parecia integrado. Entretanto, curiosamente, eu me percebia intacto. Era eu mesmo. Que impressão você guardou desse fato? Eu sentia muito a minha dor. Estava completamente ligado a ela. E aí, como é que foi esse seu desligamento? Muito devagar, pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais, menos pronta é a separação. E qual foi o primeiro sentimento que você experimentou? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. E aí as coisas seguem, né? Você lamenta perder o corpo? Não, eu lamento os crimes que eu cometi. Se eu ainda tivesse condições, não mais sucumbiria. O seu pendor estava na natureza ou fosse influenciado pelo meio? Olha, eu sou um espírito inferior. A tendência para o mal estava em mim. Quis me elevar, mas não tenho condições. E continua até chegar nesse episódio aí, que é o de onde está o seu corpo agora, e ele diz do lado do médium. Não, como está o seu corpo? Olha, estou aqui e minha cabeça está aqui do lado. Quer dizer, ele estava falando, mas estava ainda impressionado por aquele episódio que houvera ocorrido. Evidentemente, a escrita aqui certamente era intermediada por alguém que na realidade espiritual o ajudava a trazer essa comunicação. É esta a riqueza que o conhecimento espírita, meus amigos, nos oferece. Porque ao lado de informações teóricas, que são construídas pelo conjunto dos espíritos, nós temos a chance de constatar, pelas informações destes depoimentos, como se processa o nosso regresso à realidade espiritual. E é importante que nos preparemos pensando nisto. Nós estamos na Terra? Estamos. Somos daqui? Não. Voltaremos à realidade espiritual? Sim. Mais cedo ou mais tarde. E o que vai acontecer quando voltarmos? Esta é uma pergunta que deve nos incomodar. Como é que nós nos apresentaremos? Quanto de bem levaremos em nossa bagagem espiritual? Quantas pessoas eu terei feito sorrir durante o dia? Quantas pessoas eu terei alegrado, estimulado durante cada hora? Quantas palavras de crescimento eu terei disseminado? Quanto incentivo eu terei outorgado? Quanto de coisas positivas, no sentido do crescimento daqueles que nos cercam, eu terei efetivamente plantado? Porque a regra é que nós sejamos repletos de comportamentos que sejam o contrário destes que eu aqui estou falando. E eu não estou falando de ninguém, a não ser de mim mesmo.
Então é importante que nós nos conscientizemos, chegará o momento em que teremos que voltar. Tomara que esse momento fique bem longe. Sim, tomara que fique bem longe. Mas o problema não é a distância dele, é quanto tempo eu terei perdido para fazer o bem, se eu ficar postergando. Então, ter uma encarnação longeva, e isto passa a ser uma realidade no Brasil dos nossos dias, em que a pessoa com 80 anos, 90 anos, 100 anos, já é algo real que estamos encontrando. Então, nós precisamos ter todo este tempo dado a um espírito. O que significa? Em termos de oportunidade para fazer o bem, para ser melhor. Acho que é a grande pergunta que fica. A morte nos levará à dimensão de onde não estamos separados, né? Porque muita gente imagina que estamos aqui, a realidade espiritual está lá. Está aqui, é vibracionalmente só. Tanto que nós estamos sendo intuídos, convivendo com os espíritos que estão libertos da matéria, sofrendo a sua influência e influenciando-os. Como é que nós aportaremos de volta depois dessa oportunidade? O que vai distinguir esta nossa volta é o conhecimento espírita. Anteriormente pode ser que nós não o tenhamos tido, mas agora nós o temos. Como nós nos apresentaremos? Como alguém que recebeu um tesouro e fez o que com ele? Qual foi a conduta? Jesus, por mais de uma vez, nos orientou acerca disto, nos dizendo que aquele que descobre o tesouro toma posturas que revelam a importância que ele outorga àquele tesouro. A tal ponto, diz-nos ele, quando fala da pérola, que o que descobre uma oportunidade tão valiosa como a de uma pérola, e esta pérola pode ser o conhecimento que nos chega, vende tudo que tem e se aproxima deste tesouro. O retém, passa a vivenciá-lo, passa a interiorizá-lo. Acho que esse é o grande desafio. Voltemos às questões, reflitamos a respeito delas, porque isso tem uma importância muito grande para nós.